Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live no canal da DBOCM, onde o nosso objetivo é trazer informações aí sobre o banco de dados Oracle para poder levar a sua carreira para o próximo nível com o banco de dados número 1 do mundo. Hoje a gente vai responder uma dúvida da nossa comunidade de alunos sobre fazer backup para fita e outra cópia para disco, se é possível, se pode, se não pode. Eu estou com o Ricardo Lira aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, gente. Bom dia. Show de bola, meu irmão. E vamos lá, Ricardo. Dúvidas bem comuns aí, né, cara, que a gente consegue ver sobre essa parte de RMAN e que envolve muitos pontos conceituais, né, cara? Muitos nomes ali técnicos que muitas vezes algumas pessoas ficam um pouco perdidas, né? Exatamente. É uma sopa de letrinhas bem para quando você não tem muita contato, muita experiência, está começando, você acaba ficando meio perdido. É um Acontece, monte né? de definição, e sigla e parâmetro que a gente acaba confundindo mesmo. Show de bola. Vamos lá, Ricardo. Foi uma dúvida do Flávio Melo que ele colocou aqui, ó. Primeiro, parabéns, Ricardo e Guilherme. As aulas práticas são o diferencial da DBOCM. Fiquei com algumas dúvidas. Primeira dúvida, eu entendo que a vantagem de multiplexar o backup é ganhar em segurança. Seria possível fazer um backup para fita e outra cópia para disco? Como configurar isso, né? Acho que envolve conceitos até do duplex aí nesse caso, né? Isso aí. O que acontece? Simultaneamente, não. Né? Se eu não me engano, a gente estava até conversando, né? Se eu não me engano, até pegadinha de prova, Questão de né? prova, isso aí. Questão de prova, mas simultaneamente, não. Você consegue fazer um backup para fita, um backup para disco, sim, não no mesmo bloco. Não naquele duplex de lá, você mandar a mesma cópia para mídias diferentes. Né? Inclusive, está no manual da Oracle, né? Se você pegar no manual da Oracle, tem lá falando que você pode mandar para disco ou para fita, mas simultaneamente, não. Né? Então, a primeira dúvida é essa questão. Ao mesmo tempo, não. Mas você pode mandar uma cópia para disco, uma cópia para fita, né? Não vai ser a mesma piece, né? A não ser que você faça via shell, copiando o que você fez do disco, né? Copiando para fita, ou o que você fez do disco para fita. Não tem sentido fazer da fita para o disco, né? Então, você pode fazer um backup em disco e depois mandar copiar para fita, mas não no comando do RMAN, né? Aquela piece de backup, né? Você pode startar um backup em disco e depois startar um backup em fita, mas acaba não sendo o sentido da pergunta sua aí, né? Então, fazer a cópia simultânea para as duas mídias distintas, não. Você pode mandar para duas tapes ou para dois discos, mas um tape e um disco, não. Né? Muito bom, Ricardo. E tem a questão também, tem um comando backup recovery files, né? Que você consegue muitas vezes fazer isso em disco e depois fazer o backup do backup, digamos assim, né? É, Que é um comando relativamente até novo, né, cara? Das últimas versões aí do Oracle, que você consegue, tipo, fazer realmente uma cópia do um segundo destino, digamos assim, né? Da sua área de backup, né? isso aí, né? Aí você consegue mandar para uma outra área. Mas assim, o que acontece? Que é essa questão, né? Inclusive eu posso fazer um backup, né, da minha image copy, né? Que seria exatamente essa parte que você está falando. Mas startar aquele comando que está gerando aquele bloquinho que está gerando uma pista de backup, né? Aquela pista de backup sendo gravada em dois destinos simultâneos, não. Né? Muito bom. E tem até um ponto que a gente estava conversando antes da gente entrar ao vivo, né? Que dos elementos, a questão da diferença de velocidade de disco também, né, Ricardo? Sim, sim. A gente fez uma masterclass em março sobre Exadata, falando exatamente sobre essa questão de velocidade, tamanho e preço. Né? Qual que é o detalhe? Se vocês procurarem no Google, aí, vocês vão achar aí discos que eram o tamanho de um andar. Né? E não tinha, eram megas. Né? Você não tinha aquelas panelas de disco, eram gigantescas para guardar mega. Foi evoluindo. Hoje você tem as memórias NVMe, né? A NDRAM, a memória em si, né? O SSD. Você tem SSDs, acho que a Samsung lançou um de 14 teras, se não me engano. Né? Tem discos SSD já grandes, só que com um custo realmente muito alto. Então,
Quanto menor a velocidade, mais barato é. Por isso que a tape acaba saindo bem barata e acaba sendo uma solução que muita gente tem, porque você tem uma capacidade alta, né, com uma velocidade mais baixa, mas você tem tapes hoje que são bem rápidas, estão chegando perto de discos aí, e com um custo bem interessante. Senão você tem, né, vai ter que se preocupar realmente com uma estrutura toda diferente e acaba sendo muito mais caro. O Zero Data Loss, alguns storages que as pessoas usam para fazer backup, acabam saindo caro assim, pela mídia que está sendo usada, mas você tem uma velocidade muito mais rápida. Né? Você consegue gravar, né, como falei, no X4, né, no Exadata X4, você gravava pieces de 10 GB em 47 segundos, gravava e lia. Né? Então você ia ler 100 GB em pouco mais de 7 minutos. Né? Então é uma velocidade bem considerável, uma arquitetura de 2014. Né? Então, imagina. Né? Exato, cara. E até é legal também, Ricardo, a gente poder falar que hoje essa opção de fita ela está sendo meio que existe uma outra opção agora, né? A questão de copy to cloud, né, cara? Que é uma opção que a gente tem visto com uma frequência até maior, né? E é uma possibilidade que faz muito sentido, né, cara? A gente sabe o quanto que era para você, apesar de fita ser mais barato do que disco, né? O quanto que era custoso você manter aquela questão dentro do seu data center. Sim. E tal. E hoje tem benefícios muito grandes aí para você poder manter em discos mais baratos, né? Dentro da cloud, né, cara? E é uma tendência, né, cara, na minha visão. Não sei o que você acha sobre isso. Não, com certeza. A cloud tá mais barata. Qual que era o problema da cloud que quando surgiu, né? Tudo era cobrado, tráfego de rede, armazenamento e qualquer coisa, dependendo do tipo de disco que se quisesse, tudo era cobrado, continua sendo cobrado, mas o valor caiu bastante. E você não tinha um meio para transferir isso que fosse rápido, né? Principalmente no Brasil, né? A gente sabe que o link que a gente tem aqui, ele não é tão bom igual os links que as pessoas encontram fora. Né? Você tem fora velocidades aí muito maiores do que a gente encontra aqui. E, né, então, assim, acabava sendo inviável tecnologicamente falando, porque não tinha um meio para a gente fazer isso aí. Imagina você ter um backup que demorava em disco, vamos supor, 10 horas, 12 horas, e mandar para a cloud, você ia demorar aí 2, 3 dias para mandar para a cloud. Você estava acabando de mandar o seu backup para a cloud, já tinha alguns backups enfileirados aí para serem enviados também. Né? Então, era mais complicado. Hoje a gente já viu que existe até um algoritmo para poder comprimir essa parte de tráfego de rede, então mudou bastante. Né? E eu acho que é uma tendência grande. Eu acho que ir para cloud realmente é uma tendência grande. Não sei se alguns de vocês chegou a passar por isso. Antigamente a unidade de fita ficava às vezes dentro do servidor. Você tinha uma tape library que você plugava no servidor, né? Ficava às vezes até dentro de uma baia. Então você tinha o custo além da fita, de tudo, você tinha um custo de ter um profissional que fosse lá trocar as fitas, tira uma fita, bota na caixinha, guarda num cofre, tira do cofre, pega outra fita. Então, era custoso até a logística disso. Né? Aí vieram as tape libraries separadas, que você conseguia fazer isso aí, mas você continuava tendo que trocar fita. Aí depois vieram os robôs com aquela parte de mídia, de gerenciamento de mídia, que você enfia diversas fitas e ele vai gerenciando. Né? Mas ainda tem esse custo de você ter que reservar as fitas, que são fitas que vão para cofre, então ainda tem um custo aí logístico diferente de você ter essa solução dentro de um appliance de backup, dentro tipo Zero Data Loss, dentro, né, o Copy to Cloud, né, que você não tem esse custo mais. Né? É diferente isso aí. Muito bom, cara. Legal a gente poder compartilhar um pouquinho de experiências, né, cara? De evoluções que a gente tem acompanhado durante os últimos anos. Eu lembro, cara. E é muito bom a gente poder ver, cara, como que o mercado tem evoluído, né, cara? A cloud veio para ajudar pra caramba e faz muito sentido. E, pessoal, quem não tem ainda, quem está estudando soluções de backup, de retenção de backup em discos mais baratos, digamos assim, cara, entre em contato com a DBOCM, nós temos uma área de consultoria que a gente, inclusive, pode fazer uma POC para vocês, pode fazer alguns testes, pode fazer alguns estudos aí de viabilidade e que podem trazer essa redução de custos aí na parte de backup e segurança, né, cara? Lembrando também que backup, muitas vezes, se você não tiver o seu backup
muito bem, com uma estratégia muito bem montada, às vezes você pode ter falhas aí que você pode ter perda de dados, né, Ricardo? Isso nunca é bom, né? E não adianta ter backup, você tem que ter teste de restore. Né? Exato. Você não vai saber se sua política está correta, se seu armazenamento está correto, se sua ferramenta está fazendo certo. Então, assim, backup sem restore, sem teste de restore, é a mesma coisa que nada. Né? Testar na hora que precisa é arriscado. Tá? Exato, muito bom, Ricardo. A segunda dúvida aqui do Flávio Melo, ele colocou aqui: meu ambiente tem 14 teras hoje, mais de 500 tablespaces, com grande maioria de tablespaces Big File. Qual a recomendação para definir o tamanho das sessões, que acredito que seja talvez as sessões, ele deve ter falado sobre os canais, né? Os canais. O Max Piece Size e o Files per set. Atualmente, meu backup leva mais de 4 horas quando feito para disco e mais de 8 horas quando feito para SBT, que é um net backup lá para fita. Diz aí, cara. Aí a gente já vê que tape é mais demorado do que disco. Por alguns motivos. Como eu falei, quanto mais rápido, mais caro. Né? O tape acaba sendo mais barato, acaba sendo maior, mas ele é mais lento. Então, a gravação na tape é mais lenta, a leitura na tape é mais lenta, né? Por isso essa diferença de hora. Fora o caminho que você vai colocar a tape. Normalmente, você tem que se preocupar com a rede de backup, se ela vai para um storage ou se ela vai para uma tape library. Né? Então, isso aí pesa também. Mas vamos lá. Quantidade de sessões ou de canais. Né? Você não pode nunca passar a quantidade de threads que você consegue abrir no seu banco, no seu servidor. Se você consegue abrir lá 6 threads, não vai colocar 10 canais. Você vai ter problema. Né? Então, você tem que ser sempre menos e lembrar que o seu banco, o seu ambiente está trabalhando. Então, não adianta você abrir um monte de canal e não ter aquela margem de segurança ali para poder trabalhar, processar mesmo o banco. Né? Então, você tem que sempre pensar, né, aumenta, põe 2 canais, 4 canais e verifica como é que está a performance do seu servidor. Né? É uma tentativa e erro mesmo, não adianta. Né? Por sinal, ontem eu tive até uma conversa com algumas pessoas de backup falando que acima de 12 canais acaba não tendo um ganho tão grande. Né? Então, a gente já fez em alguns clientes backups com mais de... Né, a máquina tinha 96 proxies liberados, né, threads liberados ali, e a gente colocava 40 canais e às vezes não era tão mais rápido que 20 canais. Então, né, ontem acabou que a gente teve uma confirmação de uma pessoa com experiência nessa parte de backup falando que acima de 12 canais não tem um ganho tão considerável assim. Mas a questão de Max Piece Size e File per set, né, o Max Piece Size é seu backup. Você startou um backup, né? Ele pode ter uma piece só, ou pode ter diversas pieces, diversos backup sets. Né? Se você fez backup database, não especificou o tamanho de nada, ele vai gravar tudo em um arquivo. Né? Se o seu backup lá de 14 teras, vamos supor que ele dê 10 teras de backup, uma piece de 10 teras de backup. Você ler qualquer coisa ali dentro, imagina você ler dentro de uma fita 10 teras. Um tablespace dentro de um arquivo de 10 teras. Então, por isso que a gente acaba quebrando, né, em pedaços menores. Outro motivo de quebrar em pedaços é pela questão do paralelismo. Né? Se eu criar um único backup, eu não vou, né, um único pedaço, não vou adiantar de nada na hora de fazer um restore, eu não vou ter paralelismo. Então, a gente acaba quebrando também por causa do paralelismo. Max Piece Size e File per set vai depender muito do seguinte: se você estiver colocando Max Piece Size, onde o tamanho da sua piece é menor do que o tamanho dos seus... de cada arquivo que você tá lendo, o que vai acontecer é que você vai quebrar. Né? Eu tenho cada data file, todos os meus data files têm mais de 32 GB, né, usados, mas eu coloquei um Max Piece Size de 10 GB. Então, cada data file que eu estiver gravando ou lendo, ele vai estar quebrado em mais de um backup piece. Então, eu vou ter muitos arquivos ali dentro. Então, a gente tem que pesar como é que o que eu ganho em aumentar
ou diminuir o tamanho do meu max piece size e do meu file per set, principalmente para o restore, tá? O que a gente tem que pensar muito não é só na questão da gravação. A gravação a gente vai falar o seguinte, multiplexa e deixa o backup rolar. Né? Muita gente vai falar assim, ó, cria 4 canais, 5 canais, 6, multiplexa isso aí, deixa rolar. Se você tiver I/O, né, sua banda está comportando o seu I/O, o seu disco está comportando aquela taxa nova que está sendo requisitada a ele, ou a sua fita. Então, deixa rolar. O problema de quebrar em max piece size e file per set, eu vejo muito com a questão de restore. Né? Então, backup, não vai ter muita diferença você gravar 20 pieces, né, 20 pieces de, vamos supor, de 100 GB ou 10 pieces de 200 GB. Que gravando ele está mandando e se está comportando lá dentro, eu multiplexei, está comportando, não vai ter diferença. O problema vai ser na hora de ler. Né? Então, acabei lendo, tem canais ali, estou lendo um conjunto de tablespace. Né? Na hora que eu estou lendo aquele conjunto de tablespace, acabei de ler aquele conjunto de tablespace, já liberei um canal para ler a próxima. Se eu tenho arquivos muito grandes, eu acabo não liberando esses canais, né? E acabo com que eu não consiga ter um ganho nesse paralelismo. Então, o meu ganho vai acabar ficando basicamente 4 leituras. Vou abrir 4 canais e só tive 4 arquivos ali dentro, né? Só multiplexei, só dividi ele em 4 canais, só foram gravados 4 backup sets, né? Então vai acabar que você só tem, né? Se você multiplicou isso em 4, você está lendo 4 canais e pronto, você não está tendo um ganho muito grande. Né? Você disse que tem 500 tablespace, né? Divide isso por 4, então você está leu lá. X tablespace aqui, X tablespace neste cá, X tablespace neste cá, X aqui. Você não vai demorar muito a acabar e você ganhar velocidade nisso aí, né? Então, a gente acaba quebrando para poder ganhar velocidade, principalmente no restore, né? Quantidade o file per set, né, que é a quantidade de arquivos que eu vou gravar dentro de um set de backup. O set de backup, ele pode ter um ou vários arquivos. Né? Cada arquivo que tem dentro daquele meu set de backups é chamado de piece. Né? Então, eu quebro o meu backup em pieces. Mas eu falo para aquele meu set de backup o seguinte, grave no máximo 3 arquivos. 3 arquivos do banco de dados, 5 arquivos do banco de dados, 6 arquivos do banco de dados. Então, ele vai começar a ler, acabou aquele arquivo, ele passa para o próximo, acabou aquele arquivo, ele passa para o próximo. Se nesse meio tempo atingir o tamanho máximo, que é o tamanho máximo da piece que eu tenho, então eu tenho 3 arquivos de banco de dados, 3 datafiles, eu vou gravar no máximo 3 datafiles ali dentro. Cada datafile está com 100 GB, mas o meu file per set o meu max piece size é de 200 GB. Então eu tenho 600 GB para ler. Quando ele começou a ler o primeiro, ele gravou aqui 200 GB, passa para o próximo, 200 GB passa para o próximo, 200 GB passa para o próximo. Né? Então, ele vai fazer dessa maneira. Lembrando que quando a gente está lendo, o que acontece? Eu startei um canal, né, aquele canal pegou um backup set. Se ele tem 2, 3, 4, 5 pieces ali dentro, é daquele canal. Eu não multiplexo o backup set dentro de vários canais. Por isso que quando eu crio um backup set só, eu posso multiplexar isso à vontade, que ele não vai ler mesmo tendo várias pieces, ele não vai ler em outros canais. Tá? Então, você tem sempre que dosar isso aí na questão de um teste de restore seu, o que fica mais fácil e mais rápido. Né? São tudo big files. Né? Qual o tamanho médio desses big files? Né? Então, tenta quebrar isso aí em tamanhos que fica fácil, né? Na hora que você está vendo, tanto na parte da gravação quanto na parte da escrita, o que você está ganhando de performance. Não tem uma regra direta, eu vou criar backups de 100 GB, né, pieces de 100 GB. Né, não tem muito essa... mesmo na hora que você fizer o backup, você vai ter essa noção bem na prática mesmo. Né? E a quantidade de file per set, eu tenho 4 canais, vou abrir sempre 4 canais. Eu tenho 500 tablespace, mas vamos supor que eu tenho 600 data files, tenta dividir isso em números que fique fácil na hora que você alocar os canais, né? Você divida isso pela quantidade de canais que você tem. Por exemplo, eu tenho lá 800 datafiles com 4 canais, eu vou ter 200 datafiles por canal.
né? Então, eu já não vou botar um número diferente de 200, né? Acho 200 muito, muito alto. Mas aí eu vou colocar múltiplos, né? Números que sejam múltiplos desse 200. Por exemplo, eu tenho 200 arquivos, né? Que numa conta bem, como a gente diz, né? Bem papel de pão, eu teria dividido 800 data files nos 4 canais, cada canal iria ler, né, até 200 data files. Né? Então, vamos dividir esses 200 em alguns números menores, para que eu ganhe velocidade na hora de estiver multiplexando. Até pelo seguinte, nem sempre eu faço um restore do database inteiro, posso fazer um restore de um table space. Né? Meu table space, você falou que aí são muitos são big files, né? Então eu vou ter provavelmente um data file para cada table space. Né? Coloque aí um número, ou, por exemplo, se você tem só big file, coloca o file per set 1. Né? Faz backups de cada table space mesmo, separado. Porque num restore de table space fica muito mais rápido, muito mais fácil. Certo, Guilherme? Muito bom, Ricardo. Cara, excelente. E só complementando aí, cara, talvez uma solução interessante que já comece a ser uma possibilidade para um banco de 14 teras querendo melhorar a questão da performance de backup seria uma solução de Zero Data Loss, né, Ricardo? Sim, Porque a gente sim. sabe que tem um algoritmo bem diferenciado de um RMAN tradicional, né, cara? Tem um full incremental forever, né? Então você faz o backup full virtual, onde você faz o backup full uma vez só e depois, cara, ele vai ter um algoritmo bem diferenciado ali que o próprio Zero Data Loss vai montando e vendo os pedaços que ele precisa para poder montar um backup sem ficar fazendo backup, a questão da deduplicação, né, que muitas pessoas falam, né, de você ficar fazendo backup da mesma coisa várias vezes, né, cara, que não faz sentido, né? Exatamente. Né? Aquela questão de as pessoas acham até que você faz um full e o resto é só incremental, né? Nível 1. Né? Quando, se eu precisar voltar a algo que foi feito há 6 meses atrás, ele tem os backups virtuais ali, os backups full virtuais ali, então eu consigo ter realmente aquela consolidação ali em determinados momentos para ficar mais rápido a restauração. O algoritmo de compressão é muito mais rápido. É a inteligência que existe em cima do storage que a Oracle tem. Né? Então, você consegue ter um ganho muito grande em relação às soluções tradicionais. É bem interessante, sim. E essa questão de dividir o seu backup, você tem que lembrar 2 pontos. Qual é o tempo que você vai ter caso você tenha um crash, né? Mas você se preocupar em ter restore de banco, né, para crash é plano B. Né? Quanto tempo demora, quanto que você perde se a sua empresa ficar parada 1 hora, 1 minuto, 5 horas? Vamos supor que você precise recuperar o seu banco. A recuperação full do seu banco são 10 horas. Né? Ou seja, do momento que você pegou o backup, startou ele e entregou para a aplicação 10 horas. Isso é um restore full do seu banco. Algumas empresas 10 horas paradas quebram. Né? Não tem 10 horas paradas, vão quebrar. Ou vão ter um prejuízo muito grande. Então, você se preocupar em restaurar o backup em 10 horas, sempre diminuir, ok. Mas isso vai ser o plano B. Né? O plano A não é você ter que se preocupar só com a restauração do banco inteiro. Então, o seu backup vai acabar sendo para recuperar blocos corrompidos, para recuperar table space que teve problema, né? Para fazer duplicação de banco, para fazer teste, né? E não para ser como ponto principal você voltar ao seu banco no caso de crash. Né? Crash é crash. Né? Pegou fogo, explodiu tudo. Né? Não, mas você tem que se preocupar em ter uma recuperação rápida, que o backup às vezes pode não te dar essa recuperação rápida, né, se você tiver que fazer um full. Então, alguma solução tipo um DataGuard, né, uma replicação com Golden Gate em alguma outra área, né, você tem que se preocupar em ter esse banco disponível num tempo muito pequeno em uma outra área. Né. Só se preocupar com o backup, acaba que você não vai, no caso de um crash, você pode quebrar a empresa, né, ou ter um prejuízo bem grande. E isso que a gente fala, quanto custa a hora parada da minha empresa? E a solução que eu tenho hoje demora 10 horas para recuperar o meu banco. Com esse número, você compra uma solução de backup melhor. Né? A gente viu recentemente um empresário falando que ele fatura milhões por hora. Né? Um Zero Data Loss, né, full,
custa a hora dele parada? Às vezes custa. Então, a justificativa está aí. Ó. Verdade, faz muito sentido, cara. Então, a gente sempre é culpado de... assim, trabalho já há alguns anos na área de informática, um banco já há mais de 17 anos, mas eu sempre vi as pessoas considerarem a tecnologia como custo. Né? Então, assim, você não me traz nada de retorno. Né? Eu trabalhei num porto, né, numa mineradora grande, e falava assim, o que me traz dinheiro não é você. O que me traz dinheiro é botar minério dentro do navio, é tirar carvão do navio, é colocar um container dentro em cima de um trem, em cima de um caminhão. É isso que me traz dinheiro. Gastar com computador é gasto. Isso para mim é um custo desnecessário. Aí você prova para ele que aquela informação que ele precisa, se ele não tiver, o navio vai ficar parado na barra por mais de 1 hora. E a hora do navio parado é cara demais. Então, quando você começa a justificar que você não é custo, você é investimento, acabou. TI estratégico, né, cara? TI é estratégico. Vive numa grande empresa sem uma área de dados, sem uma área de mineração de dados, né? Sem uma área de tomada de decisão. E a tomada de decisão é tudo em cima de dados. Não se toma decisão mais na planilha, você toma decisão no BI, né? num data lake, você toma decisão em cima de informação. Né? Muito bom, Ricardo. Cara, muito legal de poder falar um pouco sobre o backup, que é um dos pilares aqui importantes, né, cara? Tanto em on-premise, tanto em cloud. A gente tem que pensar realmente que o nosso banco de dados, os dados em si das empresas, cara, são fundamentais se estiverem disponíveis. Se precisar de uma recuperação, isso pode ser algo muito crítico. E a gente sempre quer trazer realmente soluções aqui para que vocês entendam, pessoal, o que é importante saber para que você mantenha sempre os dados disponíveis, né? Que você tenha uma estratégia de recuperação, que você tenha testes de backups. Então, a gente trouxe essa dúvida aí do Flávio Melo, que é um aluno da DBOCN, uma excelente pergunta que envolve vários conceitos, por isso que a gente resolveu fazer aqui esse podcast para poder aprofundar mais sobre esse assunto, e já estamos quase meia hora aqui de bate-papo. Mais alguma coisa aí, Ricardo? Tem uma dica importante. A gente fala sempre, eu acho que tudo está interligado. Então, a gente falou de backup, o que é, como é que você vai ver, como é que você vai definir isso aí. Uma maneira de você definir a questão de se preocupar com o seu restore, qual o tipo de restore que você mais faz, então você vai acabar definindo isso aí, qual o tipo de restore que você vai acabar fazendo mais e definir esses tamanhos. Mas backup é fundamental, né? Backup ele tem que ser plano B, né? Para determinadas empresas ele tem que ser plano B, ele não pode ser plano A, porque 10 horas parado não pode ser o plano A, né? Mas você não pode deixar de ter backup. Né? E o backup, ele faz com que você não ter o backup documentado, você perde certificações, tá? Então, dica importantíssima, você vai fazer um backup, documente como é que faz o backup, documente tempo de backup, documente teste de restore, o RMAN tem preview e tem validate, faz o preview para verificar o que ele está buscando, faz o validate para ele poder validar a leitura, ele não vai recuperar nada, ele vai validar o seu restore e recover sem fazer nada, simplesmente lendo, verificando se está tudo ok, ó, o seu backup está validado, tá ok. Então, faz esse teste, documenta, que isso aí te dá a possibilidade até de você ter certificações aí de níveis de segurança e de disponibilidade que sua empresa pode estar precisando aí. Então, não deixe de documentar isso, tá? Muito bom, Ricardo. Dica de ouro, realmente. Então é isso, cara. Fechamos por aqui o bate-papo de hoje. Cara, muito bom de poder fazer esse bate-papo. Acho que a gente vai muito além da informação, né, da documentação, do que cai na prova de certificação, mas a gente compartilhar um pouco das experiências, né, cara? Acho que isso que agrega bastante, principalmente para quem está começando e que muitas vezes nunca atuou dentro de um ambiente, não viu essa evolução de fita, de tape, nunca viu muitas vezes uma configuração para tape, e a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito dentro da nossa área de consultorias também, né, Ricardo? Não sabe o que o que são 8 GB? Nossa, meu servidor tem 8 GB de memória. Já nasceu na fase do 256 GB. Hoje em dia os notebooks já estão mais do que isso, né, cara? Hoje em dia os notebooks são 16, 32, alguns com 64 GB notebook. Então, desse jeito. Show de bola, Ricardo. Muito bom, cara, esse bate-papo. E
Até a próxima, meu irmão. Bom dia aí. Até a próxima, gente. Bom dia aí. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau. Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast. Lembrando que hoje está rolando a nossa maratona Oracle Database. Se você não está participando, cara, lá, inclusive na aula de ontem, a gente mostrou muito sobre backup e recovery na prática. Aqui a gente consegue tirar as dúvidas, falar os conceitos, fazer um bate-papo aqui, compartilhando um pouquinho da experiência. Mas dentro da Masterclass a gente consegue mostrar como que você pode executar dentro das empresas, que a gente acredita que a melhor forma de você aprender é simulando projetos reais na prática, beleza? Lembrando que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo. Valeu!